Será que quem compra carros usados tem direito à garantia? Por quanto tempo? E essa garantia ela pode ser restrita só para motor e câmbio? E o que fazer quando essa garantia não é respeitada? Fica comigo que eu te conto. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E uma dúvida que muita gente tem quando comprar um veículo usado, seja carro, moto, caminhão, ônibus, van, picape e o que mais for, se eu comprar um veículo usado, eu vou ter direito à garantia se ele der algum defeito? E a resposta primeira depende de quem te vendeu. Se você comprou o veículo de uma outra pessoa física que não trabalha com compra e venda de veículo, vendeu um veículo particular para você comprou, tudo vai depender do que vocês incluíram no seu contrato de compra e venda. Se vocês fizerem um contrato de compra e venda, se a pessoa que te vendeu vai fornecer garantia ou não. Porque nesse caso, sendo uma pessoa física vendendo um veículo particular que não trabalha com compra e venda de veículos, só vai ter garantia esse veículo se ela expressamente te der uma garantia. Agora, se você comprou o veículo de uma loja que trabalha vendendo veículos, ou de uma pessoa física que tem como negócio dela a compra e venda de veículos, se ela compra e vende veículo como negócio habitual dela, aí sim você tem direito a essa garantia. E por lei, essa garantia ela tem o prazo de 90 dias, mas esse prazo pode ser maior se na transação ali for combinado um prazo maior. Pode ser estipulado garantia de 1 ano, garantia de 5 anos, independentemente do carro ser novo ou usado. Vai depender ali do prazo que for combinado na transação. Se não tiver nenhum prazo específico, vai valer os 90 dias que a lei estabelece. E com essa informação de que existe a garantia, a gente passa agora para o que é coberto nessa garantia. E aí a gente entra numa questão que é muito praticada, principalmente por lojas de veículos usados, que é restringir essa garantia para motor e câmbio. Só que, se der algum problema em outra peça que seja fora de motor e câmbio, aí a loja vai se eximir dessa responsabilidade? Via de regra, não. A loja ela não pode se eximir de garantir os demais itens do veículo que ela vendeu. Só que aí a gente precisa prestar atenção numa coisa muito importante quando a gente está tratando de veículos usados. Por quê? No caso dos veículos novos, a garantia ela vai abranger tudo de forma irrestrita. Tudo que envolve veículo de forma irrestrita vai estar coberto pela garantia, porque se trata de um veículo novo que se espera que tenha uma vida útil mínima dos seus equipamentos. O que já não se aplica no caso de veículos usados, principalmente os veículos com muitos anos de fabricação ou uma quilometragem muito alta, porque a gente tem que considerar o desgaste natural das peças. Toda peça ela tem uma vida útil e ela sofre um desgaste com o tempo. E no caso dos veículos usados, você tem que observar esse desgaste natural. Então a gente precisa aí diferenciar defeito de desgaste. Defeito é aquele problema que ocorre quando aquele item está dentro da sua vida útil, ainda tem uma vida útil sobressalente que se espera, mas ele apresenta ali um mau funcionamento, não por causa do desgaste natural do final da sua vida útil, mas sim por causa de um defeito de fabricação. Aí eu vou te dar um exemplo. A gente tem uma peça no carro ali que a vida útil dela se espera que tenha 10 anos de pleno funcionamento, e com 3 anos, 4 anos, ela para de funcionar, ela apresenta um defeito ali. E fica constatado que aquele defeito é um defeito proveniente da fabricação daquela peça. Se for constatado esse defeito proveniente da fabricação, ele está coberto pela garantia, mesmo no veículo usado. Só que, de outro lado, se aquele mau funcionamento daquele item, daquela peça, ocorreu por causa ou da ausência de manutenção regular que todo veículo tem que ser submetido, ou do final da vida útil, aí não está coberto pela garantia. E além disso, no caso dos veículos usados, a garantia só vai cobrir aqueles problemas que não eram visíveis no momento da compra, que é o que a gente chama de vícios ocultos. O que são esses vícios ocultos? São todos os problemas que você não poderia e não conseguiria detectar ali no momento da compra. Por exemplo, se você vai comprar um carro usado,
e tem ali algum problema que você abre o capô ali e já vê que tem um problema e ainda assim você compra, aquele problema ali, ele não vai estar coberto pela garantia, porque você comprou ele ciente daquele problema. Um exemplo de um defeito aparente que você consegue visualmente verificar ali é algum vazamento. Se no momento da compra tem um vazamento no carro ali e você já comprou ele ciente de que tem aquele vazamento, aquele problema ali não está coberto pela garantia. Não adianta você comprar o carro e depois ir reclamar pedindo que a loja que te vendeu o carro conserte aquele vazamento, porque você já comprou ele naquele estado. Agora, de outro lado, vamos usar o mesmo exemplo do vazamento. Você comprou o carro, no momento da hora da compra você comprou, o carro estava bonitinho, não tinha vazamento nenhum, você rodou com o carro lá 1 mês, 2 meses, no segundo mês começa a aparecer um vazamento no carro. Aí se considera que era um vício oculto, que em princípio estaria coberto pela garantia, mas aí a gente tem que voltar lá na diferenciação entre desgaste e defeito. Se aquele vazamento que estava oculto e se tornou aparente ali depois de 2 meses de uso, ele ocorreu por causa, vamos dizer que seja um vazamento em uma mangueira. E aquela mangueira, ela se quebrou, não por causa de ausência de manutenção, não por causa do fim da vida útil dela, mas sim porque ela tinha um defeito na fabricação dela, por exemplo, aí está coberto pela garantia. Mas, se aquela mesma mangueira está ressecada, vê que a mangueira já atingiu o final da sua vida útil, que ela precisava mesmo ser trocada, isso está incluso na manutenção regular do carro. Então, no caso do carro usado, se esse problema foi decorrente do desgaste natural daquela peça, aí não está coberto pela garantia. Aí faz parte da manutenção do carro e você, ao adquirir um veículo usado, você assume esse ônus da manutenção regular. Isso você não pode imputar para o vendedor como defeito coberto pela garantia. Agora, se o problema aconteceu porque a mangueira quebrou muito tempo antes do que se espera da vida útil daquela mangueira, se você tem ali uma mangueira que é fabricada com uma expectativa de uma vida útil de 10 anos e o carro tem 5 anos de fabricação, aquilo ali provavelmente vai caracterizar um defeito de fabricação. É lógico que aí a gente está excluindo da nossa análise os casos especiais de mau uso, de manutenção inadequada, alguém foi mexer no motor e meteu a chave ali e furou a mangueira. Esse tipo de coisa é óbvio que não vai ser coberto pela garantia. Mas aqui a gente está tratando de algo que ocorreu naturalmente ali do uso normal do carro. Tá bom? Então, se aquela mangueira ali se quebrou ou rachou e ela não estava no final da vida útil dela, ou isso não aconteceu por causa da ausência de uma manutenção, aí sim está coberto pela garantia. Aí, ainda que na venda do veículo o vendedor tenha restringido aquela garantia a motor e câmbio e essa mangueira teoricamente esteja excluída, essa exclusão ela é ilegal. Mas nesse caso, de ser comprovado que o vício era oculto, ou seja, não era possível você constatar aquele vício no momento da compra e que foi um problema decorrente de defeito da peça e não do desgaste natural. Fechou? Então agora a gente já sabe que aquele problema estava coberto pela garantia, que era um defeito oculto e que o problema decorreu de defeito, não de desgaste natural. O que fazer se o vendedor se negar a resolver o problema? Primeira coisa, fazer uma reclamação formal junto ao vendedor pedindo que ele faça o reparo daquele problema, que está coberto pela garantia. O ideal é fazer sempre por escrito, seja por e-mail ou mensagem do WhatsApp, até mesmo uma notificação extrajudicial. É bom para você registrar, porque se no futuro você precisar entrar em juízo, você vai precisar comprovar que você apresentou essa reclamação para o vendedor. E é muito importante observar que essa reclamação tem que ser feita o mais rápido possível, observando esse prazo de 90 dias, que no caso do nosso defeito aqui, que era oculto, esse prazo ele vai contar a partir do momento que você constatou o defeito. No caso do vazamento da mangueira ali que a gente utilizou como exemplo, o vazamento dessa mangueira começou hoje, você tem 90 dias para apresentar essa reclamação. Então você tem que apresentar dentro desse prazo, porque senão no futuro você acaba perdendo esse direito de reclamar depois. E apresentar essa reclamação formal para o vendedor, ele tem um prazo de 30 dias para resolver o problema. Se ele não resolver o problema, o que você pode fazer? Você pode exigir dele ou a devolução do veículo com a restituição do valor que foi pago,
Nesse caso, independe se o veículo era financiado ou não, ou você tem a opção de você fazer o reparo diretamente e depois cobrar o que você gastou do vendedor. Tá, aí vamos supor que você já fez a reclamação, passou os 30 dias, o vendedor não fez nada, não resolveu o seu problema ou se negou a resolver. O que você pode fazer? Você tem a primeira opção de tentar recorrer ao PROCON. Aí o PROCON vai intervir junto à empresa para tentar resolver sem a necessidade de um processo judicial, podendo a empresa, inclusive, sofrer uma multa. Um dos meios mais fáceis para você apresentar essa reclamação é por meio do site consumidor.gov.br, que eu tenho visto que ele tem sido bastante eficaz, principalmente com relação a problemas com grandes lojistas, com grandes fornecedores. Eles costumam resolver o problema já nesse momento em que você apresenta essa reclamação, ou se não tiver solução por meio dessa via, aí só resta entrar com o processo na justiça. Nesse processo, o que você vai poder exigir? Opção 1, exigir que o vendedor seja obrigado a resolver o problema. Opção 2, você resolve o problema diretamente, comprova tudo que você gastou e cobra o que você gastou do vendedor. Ou a opção 3, você rescinde essa compra e venda, devolve o veículo para o vendedor, pega de volta o que você pagou e cobra eventualmente se teve algum prejuízo adicional. Por exemplo, se você utiliza o carro para trabalhar, se você é motorista de aplicativo e ficou privado de exercer a sua atividade, se você não pôde exercer o seu trabalho por causa daquele problema que não foi solucionado, você também pode incluir nessa cobrança tudo que você acabou perdendo por causa dessa impossibilidade de utilizar o veículo. E como num processo desse tipo, geralmente é necessário fazer uma perícia para constatar que realmente se trata de um defeito que era oculto, que não foi desgaste natural da peça, não tem aquela possibilidade de ingressar no juizado especial. Então, para esse tipo de processo, você vai precisar contratar um advogado da sua confiança, ou, se você não tiver condições de contratar um advogado, você busca o auxílio da Defensoria Pública, que a Defensoria Pública vai estar à disposição para te representar nesse processo, sem custo algum. Então, resumindo, é isso. Você comprou um carro usado, independentemente do que a loja falou ou não, se é só motor e câmbio, ou se não tem garantia. O carro tem sim garantia, prazo de 90 dias, salvo se na compra e venda for estipulado algum prazo maior, se a loja fornecer um prazo maior para você, e desde que seja comprovado que era um defeito oculto, ou seja, que não poderia ser detectado no momento da compra, e que esse problema não seja proveniente de um desgaste natural daquela peça, e sim de um defeito de fabricação. Tudo isso, claro, se houver um litígio, vai ter que ser comprovado no processo. Como que se comprova? Normalmente por uma perícia que é feita por um engenheiro mecânico. O engenheiro mecânico vai analisar e verificar se aquele problema decorreu de desgaste natural ou de defeito, se aquele problema ele era oculto ou se ele era visível no momento da compra. Beleza, pessoal? Então, obrigado pela companhia de todos até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, que ajuda bastante a gente a continuar produzindo esse conteúdo. Se você quiser receber mais análises e mais explicações dos seus direitos de uma forma bem simples e acessível, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e aquele abraço e até mais.